Ei, Psyu, rapidinho, vocês já conhecem o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato pocket para te manter sempre atualizado e atualizada sobre o que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira, um novo episódio no seu agregador de áudio favorito. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é dia de programa confortável, de pijama, no sofá, largadona, sem preocupação. É tipo uma modalidade nova aqui, que vocês vão ter que aguentar apenas eu, Henrique e eu, sustentando temas e debates acalorados ou não, sobre assuntos importantes no nosso mercado. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui e eu quero beber, mas eu não consigo. Dê-me cervejas. E galera, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para seguir em frente, produzindo conteúdo de qualidade. Que tal se tornar nosso mecenas e fortalecer essa comunidade cervejeira? Sendo nosso apoiador ou apoiadora, você entra no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, ganha acesso ao clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E é claro, ainda rolam sorteios de brindes e vários mimos para quem está nessa jornada conosco. Apoie agora em apoia.se/Surra de Lúpulo e bora brindar juntas. O bolso tá apertado, você ainda pode ajudar e é de graça. Que tal compartilhar esse episódio com alguém que também curte o universo cervejeiro? E não esquece de avaliar a gente na sua plataforma de áudio favorita. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras fazem uma diferença gigante pro Surra de Lúpulo e o melhor, pra você não custa nada. Bora juntos levar o Surra de Lúpulo cada vez mais longe, contamos com você. Com leveza e alegria no coração, nós queremos anunciar que o Festival ISO agora é o novo mecenas empresarial do Surra de Lúpulo. Se você curte cervejas extremas, rótulos raros e experiências únicas, esse é o festival para você. No dia 31 de maio de 2025, Belo Horizonte será palco da 4ª edição do Festival ISO, reunindo as melhores cervejarias artesanais do país em um evento de degustação livre e muita cultura cervejeira. Então, já marca na agenda e fica ligado porque vem muita novidade boa por aí. Ainda dá tempo, acessa o link que está no nosso blog e garanta o seu ingresso. Festival ISO e Surra de Lúpulo, juntos pelo melhor da cerveja artesanal. Aí, gente, fazendo o papel de Lud, de introduzindo o conteúdo, por quê? Porque eu tirei do meu sovaco esse conteúdo. Então, eu me sinto no direito de fazer essa pequena introdução e não deixar isso a cargo da minha nobre co-host aqui. Eu estava numa conversa recente, este carnaval, com o casal dono da cervejaria Urwald. Um abraço para eles, que inclusive me permitiram tomar um maço de Rauchbier, que não estava no cardápio, mas disseram, para ele pode. Olha que maravilha. E a gente estava conversando sobre estilo de cerveja, sobre como que esse estilo, né, realmente é tipo, que é meu favorito. No final das contas, Rauchbier é o meu estilo favorito. E, cara, não é, no final das contas, uma cerveja tão bem feita, uma cerveja tão bem executada, tão dentro do estilo, não é a que encabeça as vendas da cervejaria. Nem de longe ela é a mais vendida. Na verdade, ela é uma das menos vendidas. E eu, cara, pra eu conseguir, não somente isso me explodiu a cabeça, mas pra eu conseguir consumir cervejas assim, eu tenho que me deslocar centenas de quilômetros e beber ela fresca. Do contrário, eu tenho que me render às garrafas, que não é a mesma experiência, gente. Infelizmente, são raras as oportunidades que na garrafa e na lata a experiência é igual, né? E aí que veio essa ideia de conversar sobre isso. Onde é que estão as cervejas que a gente quer beber e o quanto que a gente consegue realmente comprar elas ou ter acesso a elas pra conseguir bebê-las? Eu ia falar assim, resposta curta pro programa acabar agora e a gente descansar. Tu é cervejeiro caseiro, tu faz cerveja que quer beber. E assim encerramos mais um programa. Você já sabia, você soube. É o novo formato do Plantão Cervejeiro, agora em programas do Surra de Lúpulo. Até semana que vem.
Até semana que vem. Abraço, gente. Beijo. Ai, caralho. Mas é isso. Uma das maneiras que eu tenho, e isso me torna uma exceção, na verdade, não só uma regra no mercado, é fazer a minha própria cerveja. Eu tenho essa possibilidade de fermentar minha cerveja, de fazer ela do jeito que eu quero, e eu faço uso dessa minha skill, dessa minha habilidade, por assim dizer, porque muitos estilos de cerveja que eu gosto, eu não encontro para tomar com nenhuma facilidade. Só para citar alguns, Rauchbier, raro encontrar. Munich Dunkel, raro de encontrar. Fast Beer, raríssimo de encontrar. Märzen, raríssimo de encontrar. Eu só falei cerveja alemã. Bitter. Bitter é um pouquinho mais fácil de encontrar, mas ainda assim, fresca. Então é um sofrimento. É um sofrimento, é uma dor que me aflige. Eu fico sofrido. Pois é. Tu toma todas as cervejas que tu gosta de tomar? Eu tô um pouco mais conformada, Henrique. Eu acho que eu sou uma pessoa mais simples. Assim... Não, conformada é diferente de eu tenho acesso às cervejas que eu quero. Na verdade... eu vou te falar, não parei pra pensar nisso exatamente, assim. Se eu for ficar parando pra pensar nisso, eu vou sofrer muito. Então eu já sofro por tanta coisa. Se é terapia ou é programa ou é podcast, cacete. Brasil! Terapia cervejeira. Boa. Vamos pensar numa coisa aqui, que eu acho que vai ajudar a tangibilizar pra gente aqui, pra gente pegar essa espinha dorsal que você fez tão linda desse programa, né? A gente tá falando de estilos bem menos hypados, digamos assim, né? Estilos que, teoricamente, são pouco produzidos. E aí, primeiro, tem uma questão financeira, né? As cervejarias talvez decidam baseado naquilo que vende. Total. Né? E compreensível no atual mercado que a gente tá, inclusive. Exatamente. Então, pra mim, abrem algumas perguntas a partir disso, né? É normal, ninguém vive de sonho, né? Então, você acha que falta planejamento das cervejarias em quais estilos elas devem focar? Ou uma cervejaria precisa focar no estilo escola algo parecido com isso ou não? Paciência, faça o que quiser fazer e pronto. Qual a tua opinião? A minha opinião é de que cervejas lupuladas eventualmente desgastam. As pessoas se desgastam de estilos lupulados. Vamos lá, se a gente pensar em cervejas muito extremas, com cargas muito grandes de lúpulo, não é incomum tu ver as pessoas falando, porra, eu bebo uma. E deu pra mim, porque eu não consigo mais beber muitas. E eu vejo... Aí a gente não sabe se é a história, né, de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? É um ciclo que a gente não sabe, pelo menos no meu ponto de vista. A gente lembrando vozes da minha cabeça. Será que não vende mais os estilos porque não é produzido? Ou o estilo não é produzido porque não vende, sabe? Se a gente continua produzindo IPA porque é o que vende, mas a gente vê que as vendas estão caindo. Não é um cenário também de começar a buscar outros estilos, buscar outras vertentes, educar também o mercado a consumir outras cervejas? Porque é caro fazer IPA também, né? Então, tipo, se a gente tá falando de dinheiro, se a gente quer ter um custo melhor, também a gente pode olhar para um outro mercado. Tá. Mas o que tu pensa disso? Então, eu fui buscar informações de pessoas mais inteligentes do que eu. Introduzi aqui a abertura do Braçagem Forte. Eu fui buscar dados no Anuário do Mapa, que ele foi apresentado em 2024, mas com dados de 23, né? E aí, lá no anuário, que a gente vai deixar o link pra página para quem quiser acessar o conteúdo e tudo mais, a gente vai ver que os estilos mais produzidos no Brasil, porque recentemente também, fazer só mais esse parênteses aqui, e se não me engano foi a partir do ano de 2023, final de 23 e começo de 24, as cervejarias foram obrigadas a declarar o que elas produzem. Não apenas o que, mas quanto elas produzem. Então, elas têm até o dia 31 de janeiro de cada ano pra chegar lá e falar, produzir tantos mil litros disso, daquilo outro. E aí, 7,9 bilhões de litros é a tal da Lager Leve. Claro que isso é reflexo das grandes companhias, né? Porque o Anuário do Mapa abrange não apenas as cervejas especiais artesanais, mas também as grandes corporações. Aí tem outras lagers com 3,7 bilhões de litros, Pilsner com 3,56 bilhões, e aí a gente vai entender que deve ter uma fatia desse bolo aí que tem as artesanais. Aí juntas essas três categorias que eu te falei, a Lager Leve Clara, outras Lagers e as Pilsen, significam 99,08% da produção. Ou seja, sobrou pra gente falar de outros estilos... Nada. Entendeu? É margem de erro. Então, assim... Aí você vai ver os estilos que foram, que tem destaques, que também foram muito produzidos, aparecem ali na frente a Mouse Beer. Eu até fui dar uma pesquisada. Mouse Beer? Pois é, mas é isso. Mas quem produz mais Mouse Beer é só Big Player, né?
Ué, então, mas só que o que o Big Player produz é muito mais do que muita cervejaria média produz. O que um Big Player produz de mouse beer é muito mais do que a Urwald produz de cerveja no ano inteiro, talvez. Tu já parou pra pensar a quantidade de diabetes que deve causar essa mouse beer? Você sabia que a origem óbvio que você sabe que ela não tá no BJCP. Ponto. Não, estilo. Ainda bem, você foi Ainda lá bem. o cara que traduziu e etc e tal. Já pensou você jogando mouse beer por aí, pelo Brasil? Ah, que delícia. Nossa. Com uma dose de glicose do lado. Então, mas você sabia que ela foi inspirada nas Dunkels e Schwarzbier? Schwarzbier, olha aí. Olha só. Que merda, eles podiam ter ficado na inspiração só, né? Lá vem você. Schranka, Schwarzbier. Caralho, é impossível. Não vou falar mais alemão com o Henrique. Mas tornaram elas doces, é isso? Tem uma quantidade... Aí tem essa perguntinha assim, por que é doce? Ao contrário das Dunkels e da Schwarzbier alemães, a Mouse Beer costuma ter adição de açúcar residual ou xarope de glicose, que reforça a doçura e diferencia dos outros estilos escuros. Que delícia. Eu acho que eles queriam, debelar o assunto de a pessoa olhar e falar assim, a cerveja escura é uma cerveja forte. Só que eles fizeram da pior forma possível. Pode ser, mas tem um outro mito também engraçadinho, que é, a Malzbier, a Malzenbier, né? Ela é uma cerveja ruim, que eles colocam uma carga de malte torrado e açúcar, que é pra tornar ela tragável. Daí eu fico pensando assim, não, gente, não faz sentido isso. Por que eles vão produzir uma cerveja ruim pra botar um monte de açúcar em cima? Gastar mais ainda uma cerveja ruim? Fala pra mim uma harmonização com ela. Tratamento pra diabetes e... Harmoniza com insulina. Com todo respeito a quem usa, mas você pode ter consumido um mouse beer e levado a esse cenário atual. Mas tem uma coisa bem que é interessante também, Lud, que tu falou sobre produção de lagers em massa, né? Uhum. Recentemente eu tive uma conversa com um amigo meu também, que ele tava viajando pelo interior de um estado, e ele falou assim, cara, tu vai em todas as cervejarias e assim, eu faço 80 mil litros, eu tenho 2 tanques de 40 mil pra fazer Pilsen, e eu tenho um tanque de 300 litros pra fazer IPA. Ah, tu vai na outra cidadezinha, na outra cervejaria do lado, tem 100 mil litros que eu produzo mensal de Pilsen. Pilsen, entenda, lager genérica clara. Okay. Faço 100 mil e eu faço 400, 500 litros de uma IPA que eu anuncio, que eu faço propaganda. Mas, sabe, eu tenho, de certa forma, eu tenho o lastro da Pilsen por trás, tem muito litro de Pilsen por trás de cada litro de outros estilos que elas produzem, sabe? Total. Então não é só as big players que estão colaborando com essa cifra grande, sabe? Não, sem dúvida que não são só as big players, mas enfim, a gente sabe que a produção delas é 99% disso, tanto que aí o reflexo tá ali, ó, 99% de tudo que é produzido tá naquelas 3 ali. Lager leve, outras lagers e Pilsen. Aí, a menos produzido, o estilo menos produzido, pelo menos declarado no ano de 2023, foi uma Scotch Ale, com 15 mil litros. Scotch é... Ok. O que eles enquadram, será, em Scotch Ales? Será que eles enquadram qualquer coisa? Qualquer coisa Scotch, tipo Scotch Light, Scotch... Não sei. Tem umas classificações nas tabelas lá, por exemplo, Ale inglesa moderada. Ah, essa é uma merda. Ale inglesa intensa. Por que não usa porra do estilo, velho? Ale belga intensa. Então, assim, eu não sei como é que tá essa separação, mas é assim que eles apresentam. E a curiosidade sobre a IPA é que foram 33 milhões de litros, que representa 0,22% da produção declarada. Respira, pai. Tá, mas se a gente tira... O legal seria, em algum momento, a gente fazer esse cálculo, tirar a produção de lagers em massa e analisar os números somente com os outros estilos, saca? Ah, tudo bem. Aí tem Ale alemães, 814 mil litros. Ale americana, 2,5 milhões de litros. Enfim, tem uma, como você mesmo diria, uma miríade. Ah, cerveja selvagem brasileira, 60,97 mil litros. Quanto que o Gutainha tá colaborando nisso, por exemplo? Porra, muito, Brasil, muito. Mas, tu entende? Eu acho que tem pouca, tem variedade? Eu não tô dizendo que não tem variedade, porque tu vai em algumas cervejarias e tem, mas a gente tem pouco acesso a essas variedades. Sim. Ó, um estilo que é muito produzido e que é normal a gente ver, porque tem sempre sabe aquele quarteto fantástico que a maioria das cervejarias tem? É a IPA? Tem sempre uma IPA, uma Lager. APA? Chuta mais uma. Não, a Lager, a IPA, sempre vai ter uma Red Ale, uma Irish Red Ale. Aham. E a quarta, assim, aquele quarteto fantástico. Uma Blonde? Uma Weissbier. Ah, Weissbier, é. E aí, por exemplo, a Red Ale tem 1,29 milhões de litros produzidos, ou seja,
quem sabe, é um estilo bastante produzido, que é um bom estilo de entrada. Então a gente tá agarrado nos estilos de entrada, né? Weissbier, 9,57 milhões de litros. É bastante. É bastante. É bastante. Pra quão ruim fazem Weissbier no Brasil, é muita cerveja. Tipo, impressionante. Real, assim. É raro tomar Weissbier boa no Brasil. Mas enfim, eu fico advogando em prol de que talvez a gente tenha... Cara, a Urvold tem lá não sei quantos estilos, gente. Tem Dunkel, tem Weiss, tem Dunkel Weiss, tem Bock, tem Doppelbock, tem Rauchbier, tem tudo. Export, Dortmund Export, mais premiado do Brasil. Mas pra ti ter acesso a isso. É raro tu encontrar fora tipo, eu vou lá na cervejaria pra comprar, ou pra beber, saca? Mas eu acho que tem outros fatores também que colaboram com isso, né? Tipo, aqui a gente tá falando mais de estilo hypado, necessariamente, do que... Mas tem outras coisas que mais pra frente eu acho que a gente vai entender. Exatamente, que aí a gente vai tocar nesse ponto de, né? O que é, o que não é e tal. Vocês já sabem, mas vale reforçar. A Cervejaria Stannis é a nossa parceira e investe no conteúdo do Surra de Lúpulo. E não é à toa, eles estão sempre ligados no perfil do consumidor, trazendo cervejas de qualidade e uma variedade de estilos para agradar a todo mundo. E aqui vai o convite, bora apoiar quem apoia o Surra de Lúpulo? Use o cupom SDL12 no site www.stannis.com e garanta 12% de desconto em qualquer produto. A chance perfeita de encher a geladeira com cervejas incríveis e ainda fortalecer quem faz esse podcast acontecer. Outro fator que me dá um chilique, me dá um treme-treme aqui na minha vida é importação, né? Uhum. A gente teve uma conversa bem recente, né, Lud, com o Paulo Almeida lá do EAP, no episódio 252, e ele trouxe um pouco da visão de quem vende cerveja, né, e trouxe também essa questão de que a gente teve soluços no mercado de importação, não é que chegou a faltar, não chegou a faltar mais, encareceu e rareou. Mas a questão que mais grita é o encarecer. A gente fala de preço, né? Preço, a gente falou de preço quando a gente estava falando de estilos hypados e a gente fala de preço agora. Essas cervejas importadas, ela basicamente é vinculada ou a dólar quando ela vem dos Estados Unidos ou a euro quando vem da Europa. E cara, a gente tá com uma economia totalmente zoada aqui, sobe e desce, inflação rolando. Inevitavelmente, essa flutuação da moeda vai refletir no preço da garrafa. É fato, isso vai acontecer. Não era uma coisa barata, ela se torna uma coisa mais cara ainda. E depender da importação, principalmente quando a gente fala de cervejas leves, a gente tá tomando uma cerveja que já passou do seu momento, do seu auge, da sua qualidade máxima. No momento que ela passou um mês ali na garrafa sendo transportada, começou a sofrer. E a gente acaba tendo que consumir a um preço caro, muitas vezes uma cerveja que tá sofrida, e tipo... De novo, a gente quer consumir. Mas como é que a gente vai consumir com um preço tão alto? A gente quer beber. Como é que a gente vai beber com um preço tão alto e, às vezes, novamente, pouca disponibilidade? Quem consegue comprar cobra caro. Pra mim, isso é uma coisa que impacta muito também, né? Sim. Novamente, a gente vai trazer dado, né, Brasil? Eu deixei você trazer a pauta do sovaco e eu trouxe dados. Aqui é informação. Vou tirar dados no meu sovaco? Não. Do mapa. Do mapa. O Paulo realmente falou, como você disse, que assim, nunca... Não é que em algum momento não teve importação e tal, tiveram os soluços, como você bem citou. O mapa aqui mostra que a gente tá notando uma queda na importação de cerveja desde 2019, principalmente. Aí, para depois disso, a gente ainda teve uma pandemia, né, gente? Então, essa redução que ela é observada também em 2023, ela se acentuou, diminuiu, sei lá, mais de 50% do volume em litros, né? Caraca. E 39% em dinheiros, em dólares. Caraca, então, muito alto. Exatamente, caiu bastante, caiu muita coisa. Essa é a menor quantidade de cerveja importada e o menor valor gasto num período, assim, que foi estudado desde que o mapa existe, né? Então... a gente está numa situação complicada. Para piorar um pouco, a gente tem que pensar que a cerveja que a gente importa, ela está chegando com um custo, em média, 1,2 dólares, né? 1,2 dólares por litro, tá? Quando a gente exporta, a nossa é 0,67 centavos de dólar. Então, a gente
ainda faz uma questão de exporta bem menos, a nossa cerveja vai menos valorizada, a gente recebe aqui. Eu acho que a questão da importação tem tudo a ver com o preço, como você mesmo disse, com o fator econômico de uma maneira geral, né? E o dólar aumentando. E também uma coisa que eu acho que é importante, que talvez isso seja um ponto positivo, que é enxergar a maturidade da cena cervejeira nacional. Em algum momento, não é que as pessoas perderam o interesse, mas elas começaram a falar, poxa, eu consigo tomar uma boa cerveja produzida aqui no Brasil. Então, isso, sabe, pode ter alguma pedrinha nessa balança em relação à qualidade e alcance das cervejarias, pode ter feito diferença também para que, nessa composição, né, alta do dólar, preço mais alto, dificuldade de imposto, transporte, blá, 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 além de tudo, uma maturidade na produção de cerveja nacional? Você acha que tem algum sentido? Pode ser que sim. E eu tava fazendo, enquanto tu tava falando, eu tava tentando fazer um paralelo com o mundo do vinho. Pelo menos aqui no Sul, tu vai comprar vinho, tem a seção de vinhos lá e os vinhos são divididos por nacionalidade. Aí tem uma prateleira de vinhos brasileiros, /gaúchos, boa parte deles gaúchos, e umas divisões, geralmente vinhos chilenos, uma quantidade muito grande de vinhos chilenos, uma quantidade menor de vinhos argentinos e uma quantidade ínfima de vinhos uruguaios, franceses, italianos, alemães, etc, 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 australianos. E aí eu fico pensando nisso, sabe, que tá, beleza, a gente tem os vinhos brasileiros são muito bons, são premiadíssimos, estão num nível de qualidade altíssimo, mas ainda assim a gente tem uma competição com vinhos chilenos, ainda temos a possibilidade, né, de concorrência em faixa de preços muitas vezes semelhante, para não dizer mais baixo. Por que na cerveja é diferente, sabe? Tipo, porque vamos pensar, tá? Vou fazer uma comparação muito porca aqui. Vou pensar numa cerveja defumada, que é o que eu gosto, porque eu só consigo usar esse tipo de exemplo. Sou incapaz de usar outro exemplo. Eu vou pagar R$20 numa garrafa de Urwald, beleza? Ou de Rauchbier. Hoje, se eu for comprar uma Schlenkerla, uma garrafa de Märzen, eu vou pagar quase R$50. Enquanto que se eu for pegar um vinho chileno premiado, eu vou pagar R$50, R$60, R$80 uma garrafa, e um vinho brasileiro premiado eu vou pagar R$80, R$90 uma garrafa. Entendi. Entendeu? São discrepantes. Tá bom. Vou fazer uma provocação aqui que me ocorreu agora, porque você falou de países e... Vamos lá, Brasil, a gente tá aqui, aí você falou de vinhos chilenos e argentinos. Tá todo mundo relativamente mais perto da gente. Aí a gente tá falando do tipo, eu quero tomar uma cerveja que vem da Bélgica, que vem da Alemanha, que vem da República Tcheca. Porra, o cara tem que atravessar um oceano, Brasil. Entendeu? Então eu acho, e além de tudo, a cerveja é uma bebida viva. Ainda sofre isso, né? O vinho é um negócio mais... dura mais tempo, eu acho. Não, é que é diferente, assim. Vivo! Enfim, eu acho que tem vinho que é fresco, que é pra você beber logo, mas via de regra é isso. E eu também acho que a gente tá... Quando você chega e fala assim, vamos pegar um vinho francês que estivesse, ou um vinho italiano que estivesse na mesma faixa de... Não sei se dá pra falar isso, qualidade, ou tamanho de vinícola, whatever, talvez ele chegasse bem mais caro do que um vinho chileno e um vinho argentino aqui. Faz sentido? Pode ser. Geralmente chegam mais caros, né? Faz sentido, geralmente, analisando por esse prisma, geralmente vinhos franceses, italianos, neozelandeses vão chegar mais caros aqui, relativamente mais caros do que outros. Pois é. Eu não sou um grande apreciador, mas eu tenho que comprar pra minha esposa, então eu fico lendo e tentando descobrir promoções e valores mais em conta, pra ela provar também coisas diferentes. A gente também tá falando de, eu acho que, posições geográficas diferentes, entendeu? Então, sim, temos uma produção muito efervescente, muito premiada de vinhos no Brasil, no Sul, e aí a gente tem vinhos que também chegam pelo Sul, né? Vamos falando ali de Chile e Argentina, que, enfim, vão ser talvez mais baratos, com certeza sendo comprados no país de origem, que quando eles vêm para cá, eles vão ficar mais caros por conta das taxas de importação, impostos, etc. E quanto que não deve custar lá, né? Essa que é a grande questão. Se aqui custa, com importação e tudo isso, custa relativamente ok, imagina quanto custa lá, né? Não, pois é. Muito mais barato. É que agora com a Argentina do Milei, eu sou el león. O Libra Boy. Agora não dá mais, mas assim, eu estive em Mendoza no carnaval do ano passado e era muito possível trazer bons vinhos, excelentes vinhos que eram bem caros aqui no Brasil, num preço muito interessante. Por outro lado, eu fui para Buenos Aires em dezembro
E eu fui violentado financeiramente lá em Buenos Aires. Assim, tipo, tava caríssimo beber, caríssimo comer, tava tudo caro. Tudo, absurdamente caro. Enfim. Vamos agora a gente pra pegar um outro assunto que uma vez surgiu num papo que a gente teve com o Cheruti, eu acho, um programa que a gente gravou com o Cheruti, falando sobre a ausência dos empórios, né? Onde é que as pessoas vão comprar as bebidas que elas querem beber? A gente falou isso com o Paulo também, essa coisa de você ir até uma loja que tem uma variedade grande de rótulos e você pode olhar, inclusive escolher a cerveja pelo rótulo se você quiser, ou ser acompanhado por alguém que vai poder te explicar alguma coisa sobre isso e etc. Então, eu acho que uma das grandes perdas que a gente teve foi essa questão de perder esse ponto físico, esse ponto de contato com o lugar onde podem vender e a gente pode comprar as cervejas fisicamente. Concordo plenamente contigo, porque muito provavelmente eu me desenvolvi como cervejeiro e eu tive acesso a cervejas diferentes por causa de bottle shops, por causa dessas lojas, empórios especializados em vender cerveja. Às vezes não era somente cerveja, mas vender bebidas, ter uma curadoria, ter de alguma forma alguém que olha para um portfólio de cervejas e diz, não, eu vou botar essas aqui para vender. Lógico, tem uma coisa que eu fico pensando, e eu muitas vezes estou jogando contra mim mesmo, que eu trabalho no mundo da TI, mas e-commerces da vida, a venda online, ela é muito fácil de manipular ela, sabe? Tipo, no sentido de eu anunciar mais produtos específicos, dar mais visibilidade para certos produtos, fazendo com que outros não tenham tanto destaque. E eu acho que quando a gente tava nesses empórios, tá tudo no teu campo de visão, sabe? Tu caminha e tu vê as cervejas. Lógico, tem algumas que vão estar mais na prateleira de cima, tem outras que vão estar na prateleira de baixo. É padrão de supermercado, padrão de compras. Por outro lado, você estava com a possibilidade de comprar, com a possibilidade de consumir ali. Tá tudo na tua frente. Agora, num site de compras, muitas vezes o teu sofrimento vai ser maior, porque, cara, quem é que... Eu tenho um estudo que é menos de 20% das pessoas clicam na segunda página do Google, da paginação do Google. 20% das pessoas, ou seja, 80% das pessoas se satisfazem com a primeira página da busca. Aí tu vai lá e faz uma busca. Os primeiros resultados vão ser o que vai vender mais. Naturalmente vão ser o que vão vender mais. Então essa ausência de um lugar, essa ausência de ter uma possibilidade de comprar as coisas, pra mim, é enorme, assim, tipo, criou um buraco na minha vida. Eu acho que eram coisas que precisavam coexistir, sabe? O empório físico da cidade, ele devia existir, continuar existindo como esse lugar expositor de marcas locais, de rótulos que importados para introduzir outras coisas para as pessoas e etc. E os e-commerces precisavam ter se desenvolvido e continuado para poder dar capilaridade em cervejas que não são apenas as locais, né? Que são as cervejas que eu tô no Rio de Janeiro, quero comprar uma cerveja do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás e tal, não sei o quê. Mas isso não aconteceu. A gente ainda teve uma pandemia em 2020 que veio, tipo, ceifando geral, principalmente os PDVs físicos, né? E aí teve esse outro Tiamat, pra quem assistia Caverna do Dragão, né? Esse dragão de 7 cabeças, que é as cervejarias terem sido, entre aspas, obrigadas a entrar no ramo de e-commerce sem ter a absoluta noção de como fazer isso, sabe? Então eu vejo que muita gente evoluiu muito nesse caso, em relação a e-commerce próprio, e tem muita gente muito atrás. Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar as cervejarias, mas eu fiz 3 grandes compras antes do carnaval, em 3 cervejarias hypadas, tá? Chique. E aí, uma chegou muito rapidamente, fiz tudo pelo site. Outras 2, eu tive a possibilidade de falar com os cervejeiros e tal, a segunda chegou perfeita, antes do prazo, e a terceira foi um caos na terra, chegou só na quarta-feira de cinzas. Então, você entendeu? Entendi, porque eu sei o nome das cervejarias, né? Tu já me falou, mas a gente não vai publicar aqui, né? Vamos favorecer a firma. Não, a gente não vai fazer isso, porque todo mundo me ajudou de alguma maneira. O que eu quero dizer é que o PDV, quando a pessoa foi lá e fez um plano de negócio, e assim eu espero que ele tenha feito, para abrir um PDV ou um e-commerce, ele estudou esse plano de negócio. A cervejaria estudou o plano de negócio para abrir uma cervejaria. Em algum momento ela falou, se eu não tiver um e-commerce, eu não escoo a minha produção.
Aí você vira uma coisa mambembe. É óbvio que quem tá fazendo e-commerce agora, depois de 5 anos da pandemia, tá fazendo melhor. Mas, cara, pra fazer e-commerce tem que estar tudo muito redondo. Então, assim, eu acho que o PDV empório que existia nas cidades, ele cumpre a função do bebê local, né? Ou importadas. E o e-commerce, ele tem pra mim essa coisa da capilaridade. Óbvio, não dá nem pra citar, o EAP é um exemplo completamente fora dessa regra, porque ele vende cerveja do Brasil inteiro, do mundo inteiro e tal, é diferente. Eu fiquei pensando, eu tava tentando me lembrar, eu acho que a decadência, pelo menos aqui em Porto Alegre, falando em Porto Alegre especificamente, a decadência foi antes da pandemia. A pandemia foi a pá de cal. Tá. Real a pá de cal. Porque eu me lembro que, tipo, essa loja, ela era 3 ambientes de cerveja. Tipo, tinha o primeiro ambiente que eram só cervejas gaúchas. Uhum. Aí o segundo ambiente eram cervejas brasileiras. E o terceiro ambiente eram cervejas importadas. Aí lá ia ter Cantillon, ia ter Kriek, ia ter essas coisas assim. Ó. E aí eu me lembro que foi reduzindo os ambientes. Aí reduziu os ambientes. Aí começaram a botar uma garrafa do lado da outra, ao invés de uma atrás da outra, sabe? Pra ocupar espaço. E eu me lembro que próximo da pandemia já não tinha mais muita coisa importada, não tinha mais muita coisa brasileira, e o foco tava mais em cervejas gaúchas. Uhum. Só que daí, por fim, as cervejas gaúchas começaram a vender também as suas cervejas. Ou seja, vendendo direto pro consumidor através de site, ou vendendo direto nas cervejarias. Porto Alegre é uma cidade pequena, tu consegue ir até uma cervejaria e comprar. Não é uma cidade enorme, apesar do trânsito ser um inferno, mas tu consegue fazer isso. Talvez isso, e eu acho que a pandemia veio só pra cimentar o fim, assim, saca? Tá. E é o que você acha, então? Qual seria o seu input pra dizer o que aconteceu antes da pandemia com esses empórios? Eu acho que é um pouco do que a gente tá vendo agora. O empório... Eu sou um apreciador de charutos também, tá? E eu fui conversar com a dona de uma loja de charutos de Porto Alegre, porque eu sou curioso, daí eu vou perguntando mil de coisas, e ela gosta de falar, então, tipo, casa as coisas, casa tudo. E eu perguntei, quem é que consome charuto? Ela disse assim, quem consome charuto são 2 pessoas. É a pessoa que vai chegar aqui e sabe do que ela tá falando, que seria o nosso expert, né? Uhum. E aquela pessoa que não tem a mínima ideia do que ela tá falando. Que ela vai comprar alguma coisa que eu vender pra ela. E eu acho que no empório era a mesma coisa. Eram as pessoas que iam comprar presente, dar cerveja de presente. Aquela pessoa gosta tanto de cerveja, vou lá comprar uma cerveja diferente, uma cerveja especial. Minha mãe fez isso por vários anos comigo, meus pais. Vou comprar uma cerveja diferente pra eles, especial, com um copo diferente, alguma coisa assim. E lenta e gradualmente as pessoas que sabem o que beber, que em algum momento frequentaram o brew shop, começaram a migrar pros e-commerces. Porque elas sabem o que buscar. Tá. Diferente de uma parcela grande do público que muitas vezes não sabe o que consumir. Porque, gente, por mais que tenhamos beer geeks aqui no escutando, é muito reduzida a quantidade de pessoas que são geeks mesmo, né? Que sabem do que elas estão falando. Muitas pessoas só bebem cerveja e tá tudo bem. Uhum. E eu acho que essas pessoas saíram da bottle shop inevitavelmente porque elas têm valor mais caro, porque elas têm que botar o valor delas em cima, e começaram a comprar fora. E daí começou para as pessoas que... Já perdeu uma da tua audiência. Tua audiência que era talvez as pessoas que consumissem as cervejas mais caras. Uhum. E aí a outra audiência é quem consumia presente. Aí tu fica num mercado muito reduzido. Não gira a engrenagem do meu ponto de vista, sabe? Uhum. É, faz sentido. Mas mesmo assim, eu fico pensando que outros setores, como você citou o charuto, você acha que você entendendo mais de charuto, você ia abrir mão de poder ir lá cafungar? É proibido vender charuto online. Charuto não pode ser vendido. Se é vendido, e eu sei que essa tabacaria não vende, é feito embaixo dos panos, assim. Porque não pode, tem uma legislação brasileira que tu não pode fazer divulgação nem venda de tabaco online. Entendi. Faz sentido. Só acessórios. Entendi. É que eu fico pensando que, assim como o Paulo também disse, o que salvou o bar depois da pandemia? Você vai lembrar. O ambiente, né? O consumo ali, tipo, a experiência. A experiência que o bar oferece. Então, se a gente tivesse conseguido manter a experiência do ambiente do empório viva, será que o cara, a mulher, o dono do empório, a dona do empório não pegou também e, além de tudo, foi apertando o cinto para não ter tanto rótulo, não ter um atendente que entendesse sobre o assunto e tirando coisas que eram o diferencial de você poder pegar e meter a mão na cerveja e levar para casa? Sim, deve ter sido um fator também, redução de equipe, pessoas não tão especializadas, já não é a mesma coisa, o atendimento já é
não é aquele atendimento especial, tu conversar com a pessoa. Eu passava horas dentro de uma bottle shop, horas. Era a Carol nos vinhos, minha esposa nos vinhos e eu nas cervejas. Era direto. E não necessariamente, gente, confundir empório e bottle shop e tal com bar. Podia ser também um bar. Ele poderia ter um ambiente para que você bebesse coisas. Mas podia ser só um ambiente para você ir lá como se fosse uma delicatessen. Como se fosse uma loja de pequenas coisas incríveis. Entendeu? Então eu vou chegar aqui e vou comprar coisinhas sensacionais. Queijinho, cervejinha, papapá. Parece best-seller japonesa, de livro japonês, né? Pequena loja de coisas incríveis. Tipo... Aí, ó, viu? Ainda fui poetisa ainda, pô. Que isso. E por fim, Lud, também outra coisa que eu acho que já meio direcionando a gente pro encerramento aqui, é que faz com que a gente tenha uma limitação no acesso às coisas, mesmo com o advento de e-commerces melhores, mesmo com o advento de várias outras formas que talvez mataram outras, né, ou ajudaram a levar ao falecimento delas. Tem a distribuição do Brasil, que é o caos, né? Distribuição, entrega, frete no Brasil, além de ser caríssimo, que é caro mandar cerveja pelo correio, gente, é caro demais, é precário, assim, tipo, principalmente pra quem não mora em capitais, e às vezes até mesmo, o Lud acabou de falar aqui, até mesmo pra quem mora em capitais, o serviço pode ser uma desgraça, mesmo pagando caro. Só pra algumas coisas, além do quão caro né? Rede geralmente não é refrigerada, então eu já comprei cerveja em grandes e-commerce e chegou a cerveja aqui literalmente quente. De tu botar a mão nela e ela tá quente, tipo 40 graus. O Brasil já não ajuda muito nisso. O Brasil é um país intercontinental, né? Transferir coisas de um lado pro outro sem refrigeração é bizarro. Isso vai fazer sofrer demais. E a própria rede, a malha de transporte, ela é ruim. O cuidado, a falta de cuidado. As garrafas às vezes chegam quebradas. As caixas das garrafas às vezes chegam em estado deplorável na tua casa. Então, tipo, tem uma miríade de fatores, como tu mesmo fala o que eu falo, uma miríade de fatores que levam também à diminuição, ou por que eu vou comprar? A cerveja vai chegar ruim, eu não vou comprar. Não é mais um problema de ter acesso. Eu quero passar por essa experiência, eu quero beber uma cerveja que passou por todo esse problema. Eu tô com você, e a primeira coisa que eu diria, certamente, o Brasil tem o tamanho de um continente inteiro, ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente, por conta disso, porque somos um país gigantesco, a gente tem um emaranhado tributário que é uma confusão tão grande, quase realmente como se a gente tivesse fazendo um sistema de importação e exportação, né? Tô mandando uma cerveja do Rio de Janeiro para São Paulo, é como se eu estivesse mandando um vidro do Chile pro Brasil, grosso modo, né? Então, a gente tá falando de estados do mesmo país, mas um emaranhado tributário bizarro. Aí, quando a gente fala de transporte, eu vou voltar no caso das 3 cervejarias hypadas. A que chegou primeiro, transporte aéreo. Ok. Caro. Henrique, eu tô comprando uma cerveja que é cara. Eu vou fazer conta no frete? Não foi absurdo. Não é isso, Brasil. Mas não adianta, você não pode chegar e falar assim, eu vou pagar, sei lá, 35 conto numa lata. Que nem foi, mas... Lud, mas tu talvez pertença a uma casta de pessoas que entende isso. Mas a gente tem que pensar no consumidor médio. Não, tudo bem. O consumidor médio vai pensar assim, 50 pila de frete, eu compro mais uma cerveja. Pois, imagine, vamos lá. Essa é a que chegou primeiro, transporte aéreo, cerveja veio perfeitamente embalada, caixinha com aquele isoporzinho dentro, 4 latas dentro de cada caixa, tinha uma outra, se não me engano, com meia dúzia. Novamente, comprei mais cerveja, Brasil, né? Vou fazer logo tudo de uma vez. Enfim, então, transporte aéreo é uma solução. As companhias aéreas estão preferindo transportar coisas do que pessoas. Claro isso, tá muito claro. Exato. Dá menos processo. E a gente tá, cada vez mais, a gente já sucateou todas as nossas ferrovias, né? A gente devia ter a gente tinha uma capilaridade em ferrovias que nós não temos mais, infelizmente. A gente depende do transporte rodoviário, que é caro, que é demorado, tem alto índice de acidente. Então, assim, eu não vejo transporte refrigerado, então eu só vejo pra frango. Faz uma associação aí com a Perdigão, com a Seara. Porra, bota as caixas junto com o frango. Né?
Tipo, pô, vou fazer a distribuição junto com a Seara, com a Perdigão, sei lá que porra. Não sei, cara. Agora, uma das coisas que eu ouço muito falar por aí é privatização dos Correios. Aí todo mundo acha que isso ia melhorar. No, God, no! No, God! No, God, please, no! 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 Tipo, nunca vai acontecer isso, eu acho. Privatizou os Correios, vai melhorar. O que você acha? Eu acho que não é a solução privatizar. Eu acho que é ter concorrência, diferente. Uhum. Concorrência é diferente de privatizar. A gente precisa ter um método que a gente consiga, como unidade federativa, ter a mão, né? Ter controle, no sentido de baixar preço, porque a gente tá falando de coisas super alto nível. Vou ser muito socialista agora, mas a gente tá falando de coisas super alto nível que, tipo, não é todo mundo que se preocupa em mandar uma caixa de cerveja pelo correio, saca? Entretanto, tem gente que a maneira de comunicação é via carta, gente, ainda. Tipo, nós não somos um país extremamente digital. Às vezes, a maneira a receber uma conta é pelo correio. E as pessoas terem que pagar por isso num sistema privatizado não é a solução, definitivamente. Pois é. Aí eu vou trazer um exemplo que eu conheci fazendo uma viagem para os Estados Unidos. Eu peguei um Uber que era mineiro. Isso é maravilhoso. Ele estava dirigindo um Tesla. E aí a gente conversando, ele chegou para mim e falou: eu vim para cá trabalhar na Amazon, trabalho na Amazon, sei lá, 3 ou 4 dias por semana. E os outros dias eu faço Uber. E aí ele me explicou o que ele faz na Amazon. A Amazon, naquela época, tinha 46 aeroportos nos Estados Unidos. Hoje deve ter o dobro, no mínimo. Se não me engano, os Estados Unidos tem 52 estados. 46 em 52, gente, se eu errei pra um, pra mais, sei lá. Mas enfim, é muita coisa. Ele estava numa área, porque ele sabia mexer num sistema, se não me engano, da Embratur, Infraero. Infraero deve ser. Embratur é do turismo brasileiro. Infraero é de transporte. É de turismo, né? É Infraero, que criou um sistema que você fazia parecido à história dos containers, né? Fazer ova, encher, esvaziar, fazer logística e tal, não sei o que, papapá. Então, assim, a Amazon, aí ela tem o centro de distribuição dela e você compra por ali e manda. Talvez, cara, eu não sei quão factível seria isso, você ter um grande marketplace cervejeiro, pirei. Não é um problema, mas se a gente for ver hoje em dia, agora eu voltei da Serra do Carnaval, eu passei por 3 grandes empresas de logística. Uhum. É uma centena de caminhões plugados, parece, sabe, tipo Matrix, assim, sabe? Tipo, os caminhões plugados dentro desse grandiosíssimo rolê, armazém, cuspindo encomenda pra fora. Talvez seja uma solução. Talvez isso, tipo, olha... Mas tem uma coisa que impacta diretamente nessa solução. A desunião do mercado cervejeiro. O nosso mercado já foi muito mais unido. Hoje em dia tu vê, infelizmente existe uma guerra. Eu não vou fazer juízo, guerra é ruim, mas eu não vou fazer juízo do porquê que as pessoas estão lutando uma contra as outras. Mas o fato é de que a questão financeira bate forte no sentido. Eu prefiro vender 2 latas minhas do que cada um venda uma. E se eu puder fazer tu vender menos uma, melhor pra mim. Isso é bizarro. E, tipo, aí pra ter esse nível de organização, Lud, acho que nos Estados Unidos tem alguma coisa semelhante. Não é global nos Estados Unidos, né? Global, né? Ou está a nível de território, não é uma distribuidora. Mas acho que os Estados Unidos usam um sistema de 3-tier, alguma coisa, né? Que é 3-tier system. Eu não sei explicar 100%, mas é um negócio do tipo, se você é uma cervejaria... Você não pode ser um distribuidor e não pode ser não sei o quê. Sabe? Tipo, são... tipo, tu tem 3 pontos de distância entre o consumidor e a cervejaria, né? Isso, exatamente. Então você é obrigado, entre aspas, se você quiser vender para mais estados, vender para um distribuidor que possa, né, distribuir para outros lugares. Então você não é o seu próprio distribuidor, entendeu? Você pode vender no seu brewpub, se for o caso. Sim. Mas... Sabe? Não é simples. Pra cruzar a fronteira, tu precisa atravessar através de uma empresa que vai fazer isso pra ti, pra vender no outro estado. E ela tem a expertise. Exato. Será que não é uma solução? É. Enfim. Eu acho que é por aí. E aí eu acho que tem um outro ponto muito importante que a gente vai
falar, eu acho que são duas coisas pra gente amarrar esse lugar aí, que a gente tá falando sobre correios comunistas e etc. Aí a gente volta no ponto do bebê local pra bebê fresco, né? Por que você só consegue tomar a Urvald indo lá, dirigindo não sei quantos quilômetros? Porque o cara de repente falou, não vale a pena, meu produto não pode viajar. Tem Guarnieri, cervejaria que eu amo. O cara não tem e-commerce. Ele falou, eu já liguei pra lá, ele de vez em quando eu compro, ele me manda aqui. Mas é meio assim, Lúdia, sua conta e risco. Porque eles não pasteurizam a cerveja. Então, tipo, o meu produto é fresco e não dá. E não tem como mandar resfriado. Não tem. É isso, porque tipo, vai mandar junto com o Ice Pack. Tá 40 e 18 mil graus na rua hoje. Meu, atravessa, entre sair da minha casa e entrar dentro da câmara refrigerada já descongelou o Ice Pack, gente. Então, é zica. E eu fico sem beber. De novo, eu tenho que fazer a minha cerveja. Eu gostaria de estar, às vezes, nem sempre eu quero ter 20 litros de algum estilo na minha casa. Às vezes eu só quero tomar uma garrafa. Eu tenho que fazer 20 litros. Ah, coitado. Que problema. Problemas, né? Aí eu acho que, assim, além de todo o problema que a gente já falou de tamanho do nosso país, dessa precariedade, etc., tem a questão do descuido com o transporte, com o armazenamento, né? Que é, tipo, caótico total. A gente vive em altas temperaturas. Agora, uma das perguntas que eu recebo muito na Hipacondríaca, e recentemente por conta de uma matéria, a história lá da Heineken, dos 28 dias de produção, caíram para 21, mudou o sensorial, né? A vontade que dá é falar assim, meus amigos, tu tava bebendo Brahma ontem misturado com original, tu vai notar uma diferença se a Heineken essa é de 28 dias ou de 21? Não vai. Tu tava tomando Brahma adulterada, que era na verdade local. Aí, outra provocação que eu sempre tento fazer é assim, ninguém, claro que alguém sim, mas ninguém nunca tomou uma cerveja de massa fresca. Porque assim, ou da forma como ela saiu da fábrica. Vamos supor, ó. Só quem visita a fábrica, ponto. Só quem visita a fábrica, quem trabalha na fábrica e tal. Mas, ó, saiu essa Brahma aqui, ó, linda, nananana. Saiu. No que ela ficou pronta, botou lá no pack, meteram no caminhão, esse caminhão já ficou 40 minutos parado no sol. Acabou. A cerveja que chegou na gôndola do supermercado já não é igual a que saiu da fábrica, que chegou na tua casa, então, bichão, acabou. Eu vou quebrar um pouco essa visão das pessoas de que ela é ruim porque tá a Brahma, por exemplo, acho que foi a Brahma que eu provei, não é boa na fábrica, tá, gente? Ih, rapaz, olha só. Você sempre tem que lembrar de uma coisa bem específica. A gente vem falando muito isso nos programas sobre cerveja sem álcool. Pra cerveja ter um sabor específico na lata, ela vai inevitavelmente ser diferente quando ela estiver fresca. Então, essas mudanças químicas que vão ocorrer na cerveja durante o invase, pasteurização, não quer dizer que façam dela uma cerveja fresca boa. Para além disso, a gente ainda tem que pegar e o consumidor padrão não tem esse sensorial para definir isso. E eu acho bom que não tenha. É meio que aquela brincadeira que eu faço aqui, Henrique, você nunca mais tomou uma cerveja sem criticar a cerveja. Porque você sabe tanto sobre o assunto que você prova e faz aquela cara de cu. Nada vai estar bom. Entendeu? Então, porra, a ignorância, gente, é uma benção. É raro, mas acontece bastante. Né? Nossa, eu queria muito ser ignorante pra cerveja. Muito, muito, muito. Eu passaria muito menos raiva. Mas você acha também que não pode rolar um negócio que eu também defendo muito lá na Hipacondríaca, que é evolução do paladar? Porra. Claro, com certeza. Você, quando começa a aprender a comer, primeiro você nasce, fica igual um vegetal mamando lá na mãe. Aí com 6 meses começa a tal da introdução alimentar. Aí te dão limão, te dão brócolis, te dão manga, não sei o que. Você vai fazendo aquelas caras feias e tal, não sei o que, nananã. Pra você chegar no futuro, ser um adulto, uma adulta que come de tudo e tal, não sei o que. Quanto mais exposto a novos aromas e sabores, mais o teu paladar vai ficando assim, assado. Com a cerveja é a mesma coisa. Mas total que é a mesma coisa, tipo, e é a mesma coisa é muito maior, tipo, se tu só consome Eisenbahn, sei lá, só consome Heineken, o teu mundo é isso, gente. Tipo, se tu não bebe outra coisa, aquilo ali que é bom. E não quer dizer que seja cerveja boa. E outra coisa, às vezes é boa pra mim. É isso. Uhum, é isso. Mas o fato é que tu vai evoluindo naturalmente e tu vai querendo coisas diferentes e tu vai notando, pô, mas aquela cerveja não tinha esse mesmo gosto aqui. O que tinha de diferente? Isso aqui não tá com gosto de morte. Essa aqui não tá com gosto de desgraça. Por que esse aqui é melhor? Mas aí, sabe, a gente já entra noutra seara, sabe? No outro rolê. Exatamente. Não entra mais sobre onde eu tô buscando minha cerveja pra beber que eu não consigo achar. Você é fácil. Você faz sua cerveja aí, quer beber uma Rarbia? Faz aí. E você, Lud? Você tem que ficar recebendo cerveja depois do carnaval, por exemplo. Exatamente.
Aí é o problema, se tivesse um e-commerce que vendesse todas as cervejas hypadas, porra, eu podia ter comprado. Ou você pode comprar cerveja não hypada. Podia estar tomando uma Munich Dunkel. Podia estar tomando uma Dortmund Export. Pô, rapaz, eu já comprei coisa na Bierbaum, por exemplo, coisas muito boas, entregaram as garrafinhas aqui em casa, bem legal mesmo, bem legal. Bierbaum, bem bom. O único problema é que esse frete fica bem caro, porque é tudo garrafa, né? Garrafa é vidro, pesa, mais frágil. E a garrafa de 600 ainda, né? Exatamente. Então, mas eu gosto de variar. Tô com estilos variados na minha geladeira. Não tem só IPAs. Eu vou mandar uma foto pra você, Henrique, pra você cair pra trás. Vou te mandar a foto. Como é que você fala? Você prega a infidelidade cervejeira, né? E de estilos também. Você não é casada e... Eu já fui mais fiel. Eu já fui mais fiel. E eu concordo com uma coisa que você falou bem no começo do papo, pra gente ir amarrando esse assunto, esse programa pijamudo, Brasil. Esse programa que fizemos de pijama. Eu concordo com você que a cerveja muito lupulada chega uma hora que você fala assim... eu não tenho mais paciência pra cerveja lupulada. Essa que é a grande verdade. Pois é. Não, eu gosto bastante. Mas assim... Eu acho que as Hazy IPAs, as New England, as Juice, elas foram acabando com o meu caráter pra IPA, sabe? Tipo assim... Com a tua vontade de viver. Porque, porra, é tudo igual! Então, mas é essa que é a parada também. Entendam. Vocês, cervejarias que estão fazendo IPAs tudo igual, vocês não estão muito distantes da Big Player fazendo Pilsen tudo igual. Não é muito distante, só é mais caro. É isso aí. E outra coisa, gente, lata de 475ml de Hazy IPA meu cu. Puta que pariu, façam latas menores. Não façam latas mais. Não vendam. Não, vendam, mas latas menores. Pelo amor de Deus. Vou tomar 475ml de uma fucking American Sour Beer com groselha. Não, velho, não vou. Eu quero menos, gente. Eu sou uma pessoa idosa. Eu não consigo beber muito. Você queria um copinho de 100ml, tipo aqueles que servem de Barley Wine ou Russian Imperial Stout, aquele copinho, um ISO com 100ml pra você, tava mais que bom. Pra alguns estilos, até demais, eu diria. Agora, já pra uma House Beer, por exemplo, pode ser 1 litro. Aí são outros 500. Tá certo. Que beleza. Meus amigos, assim encerramos esse programa pijamudo. Digam pra gente o que vocês acharam dessa pauta, tipo um jogo de tênis, Henrique. Né, um ping-pong. Um jogo de tênis. Não, aí... É que eu vi ontem alguém botou um microfone numa partida de tênis e é a coisa mais bizarra do mundo. Eu vi esse meme também. A mulher, inclusive, parou de jogar. Porque não tinha como. Exatamente. É isso. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail pra nós. É o contato@surradilúpulo.com.br. É isso. É isso então. Adiós. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, Rubens Reis e Anastácia Ottoni. Este podcast foi editado por Play Áudios.